Amém? Não ganhei nada no sorteio, irmãos. Glória a Deus. Em tudo dai graças, né? Amém. Quantos homens nós temos nesse lugar? Quantos homens nós temos nesse lugar? Glória a Deus. Que bênção. É uma alegria estar aqui mais uma vez. Como o irmão falou ontem, eu estive no primeiro, né? Primeiro do culto dos homens aqui. E hoje é uma alegria voltar algum tempo depois. Ontem foi incrível aqui. Quem estava aqui ontem à noite, glória a Deus. Amém. Para quem não estava, eu sou Ivan Júnior, pastor Insano de Brasília. E você pode me acompanhar lá no Instagram para conhecer mais a respeito do trabalho que eu tenho feito, que Deus tem nos dado a graça de fazer, né? Desafios que nos fazem crescer, pregações criativas diferentes, sempre levando a nossa geração a amar mais ao Senhor e a sua palavra. Nós vamos começar na semana que vem um desafio de oração. Não sei se tem um banner ainda que eu usei ontem aqui. Se você conseguir colocar para mim, só o banner do desafio de oração 7D. Nós vamos começar semana que vem esse desafio, que é um desafio de 21 dias de oração. Esse desafio é um desafio que acontece online. Você vai estar cumprindo a sua meta de oração, aonde você está, mas todos conectados de forma online, através desse propósito, né, juntos, num grupo no WhatsApp, nos encontrando pela madrugada para orarmos pelo Zoom, né? Então é um tempo de crescimento espiritual para a sua vida, onde nós vamos praticar 7 dimensões da oração, orando de madrugada, orando a palavra, orando em línguas, orando com canções, com cânticos, orando de joelhos, orando em concordância e também escrevendo orações. Então vamos trabalhar esses 7 tipos de oração, aprendendo mais e praticando a respeito deles. E se você quiser fazer parte, você entra no nosso site www.redeinsana.com.br, você faz a sua inscrição lá, você vai ser inserido no grupo e vai receber o seu cronograma. E na semana que vem, no dia 8, segunda-feira que vem, nós começamos 21 dias então de oração para trazer crescimento espiritual para a sua vida. No final do mês, depois desses 21 dias, nós vamos começar um desafio chamado diligência. O desafio diligência é um desafio para te ajudar a vencer a procrastinação, a se tornar mais disciplinado, mais diligente, né? Então é algo incrível que tem gerado muitas mudanças nas nossas vidas também, através do desafio diligência. Então, você pode ficar por dentro de todos esses desafios no nosso site, redeinsana.com.br, e nas nossas redes sociais. Lá no Instagram a gente tem o Rede Insana Oficial, Rede Insana Oficial, que é um perfil com muitas coisas insanas para você rir bastante, mas que a gente também divulga os nossos desafios ali, e o meu perfil pessoal, que é o @PastorInsano. Amém? Nessa noite eu quero falar com você a respeito da camisa de sangue. Então eu estou aqui vestido literalmente com uma camisa de sangue, uma ilustração para mostrar algo que é uma realidade espiritual que nós precisamos viver. Então, como eu disse, eu gosto sempre de ilustrar as minhas mensagens, de trazer formas visuais de que você consiga compreender algumas realidades espirituais, e o Espírito Santo me deu a direção então de vestir literalmente uma camisa para ilustrar algumas verdades que eu quero nessa noite falar com você aqui em nome de Jesus. Amém? Então eu queria que você lesse comigo um texto que está em Gênesis. Nós vamos começar aqui a partir de um texto que está em Gênesis, no capítulo 3 de Gênesis. Nós vamos ter aqui esse texto que eu quero ler com você. Se o pessoal do telão, eu sei que vocês são muito diligentes, disciplinados, né, incríveis aí, eu quero que você vá me ajudando, que eu vou citar muitos textos aqui, e aí a gente vai colocando para a gente até ganhar tempo e ler no telão. Mas esse texto eu quero ler com você aqui na Bíblia, em Gênesis, no capítulo 3, no verso 21. A Bíblia fala aqui no capítulo 3 de Gênesis, o contexto é que o homem caiu. Aqui é o texto que relata a queda. Foi quando Eva tomou do fruto, deu ao seu marido, e ele, como autoridade
caiu com ela ali, né, e aceitou comer daquele fruto proibido, e esse episódio é conhecido como a queda, o momento em que houve o rompimento, né, o momento em que houve esse rompimento do propósito original de Deus, do homem no jardim, do homem vivendo a plenitude daquilo que Deus o criou para ser e viver, e esse é o momento que é então considerado a queda, esse rompimento. Mas algo acontece ali que pouco é mencionado como quando se menciona a respeito da queda. A queda nós mencionamos muito e as pessoas mencionam muito a respeito da expulsão do homem, a respeito do fato do homem então ter sido castigado, né, sofrendo as consequências da sua queda, e aí a mulher passará então a ter dores de parto, o homem passará a comer, como foi falado aqui, do fruto do seu suor, do fruto do seu trabalho, e todas aquelas consequências, e eles são expulsos do jardim. E eles são expulsos dessa plenitude que Deus tinha originalmente para o homem. Agora, esse episódio que pouco é mencionado, ele está nesse versículo, que é um fato interessante, que está em Gênesis no capítulo 3, no verso 21. Quando o homem foi ser expulso do paraíso, antes dele ser expulso, algo aconteceu. O que aconteceu foi que a Bíblia diz que o Senhor Deus, diga comigo, o próprio Deus, fez roupas de peles de animais para Adão e sua mulher. Então, quando o homem pecou e ele se sentiu envergonhado por causa do seu pecado, ele se escondeu de Deus. Ali nós sabemos que ele preparou para si roupas de figueiras, né, de folhas ali. E aí ficou conhecida, né, essa ilustração de Adão e Eva. Se você pede para qualquer criança desenhar Adão e Eva, você vai ver a criança desenhando um casal com uma folhinha lá cobrindo as partes íntimas, né? Por quê? Porque ficou característico essas folhas que eles colocaram sobre eles ali para esconderem a sua nudez diante de Deus. Mas antes de expulsá-los, a Bíblia diz então que o Senhor sacrifica animais e cobre-os com peles de animais. E isso é algo totalmente profético. Isso é algo que prefigura o Cristo. Essa é uma tipologia do Cristo no Antigo Testamento. Nós temos tipologia do Cristo em todo o Antigo Testamento. Todos os 39 livros do Antigo Testamento apontam para Jesus. A Bíblia é um livro sobre Jesus. É tudo sobre Jesus. Você pode dizer comigo, é tudo sobre Jesus. Então, de Gênesis até Apocalipse é Jesus. Em todos os livros da Bíblia você vai ver alguma referência, né? Desde o momento em que o cordeiro é sacrificado lá no Êxodo, até o momento em que Esther está ali representando a igreja e entrando pelo novo e vivo caminho que representa a graça, sem ser consumida e fulminada, porque ela poderia morrer por entrar à presença do rei, e aquilo representa a igreja numa nova aliança, entrando na presença do Senhor. Então todos os livros da Bíblia têm uma referência ao Messias. E aqui é um texto que nós temos uma tipologia do Cristo, nós temos uma prefiguração do Cristo. Aqui Deus está dando, como eu costumo dizer, um spoiler. Fale para alguém perto de você assim, ó, Deus deu um spoiler aqui. Sim ou não? Deus mostrou o que ele ia fazer, porque Jesus é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Então ele já estava preparado, já havia um preparo de Deus para que o homem fosse coberto. E ali Deus está dando um spoiler, ele está dizendo, olha, eu vou sacrificar, e com o sangue eu vou cobrir vocês. Então eu estou tirando vocês do jardim, mas eu estou aqui mostrando para vocês que eu tenho um plano, e o meu plano é, eu vou entregar o meu filho como um cordeiro vivo, que vai morrer, que vai cobrir vocês, que vai cobrir a humanidade com um sangue precioso que nos faz inocentes. Fala assim comigo, Jesus já estava preparado desde o Éden para nos cobrir, para nos vestir com esse sangue que nos purifica de todo pecado. Então fale para alguém perto de você assim, ó, camisa de sangue é a camisa que você tem que vestir.
Aí depois lá em Apocalipse, coloca para mim por favor, Apocalipse 19:13. Lá em Apocalipse, quando João tem uma visão de Jesus vencedor no final de tudo, ali vai dizer das características de Jesus. A visão que ele teve é que a sua capa estava encharcada de sangue. Fala comigo, a sua capa estava encharcada de sangue. Em outras traduções, diz que ele estava vestido com um manto de sangue. Então a visão que João tem do Cordeiro, a visão que João tem de Jesus, lá no Apocalipse, fala de Jesus vestido de sangue. Então Jesus nos veste com o seu sangue para nos fazer inocentes. E eu estou aqui hoje representando de forma visual, estou aqui representando fisicamente aquilo que deve ser a sua realidade espiritual. Você não pode ver, mas quando o reino das trevas e quando o reino celestial olha para você, você que nasceu de novo, você que entregou a sua vida para Jesus, o que eles veem é alguém vestido com sangue. Você pode dar um glória a Deus? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Olhe para alguém perto de você aí. Você não pode ver, mas essa pessoa está vestida com o sangue de Jesus. E nós precisamos ter consciência disso. E precisamos ser mais intencionais em relação a isso. Então eu quero trazer aqui rapidamente com você algumas reflexões da camisa. Sobre isso, sobre você vestir, né? Sobre isso, esse fato de você estar vestido com essa camisa, com esse manto de sangue, com esse sacrifício de Jesus vestido. A camisa nos fala de algumas coisas. Uma das coisas que a camisa nos fala, que a gente pode refletir a respeito disso, é sobre uniformidade, sim ou não? A camisa, ela é uma forma de uniformizar as pessoas, né? Aqui tem alguns homens de valor que estão uniformizados, né? É verdade ou não? Vocês estão aí com essa camisa, inclusive a camisa invocada, né? Camisa fina, coisa de excelência, como tudo nessa igreja. Amém? Então isso é o quê? Quando você vê pessoas vestindo a mesma camisa, né, você logo percebe que existe uma comunhão nisso. Existe um time nisso. Você que é torcedor, eu sei que aqui tem muitos torcedores aqui do São Paulo. Só não tem dos Corinthians, mas eu sei. Eu sei que tem torcedor do Flamengo aqui. Será que tem aqui torcedor do Flamengo? São Paulo não tem torcedor do Flamengo, quase, né? É ou não é? Mas do Palmeiras tem. Mas é minoria também. Acho que a maioria é do Corinthians mesmo, né? E ali fala do quê? Fala do uniforme, né? O uniforme é o que representa um time. O sangue de Jesus faz da gente um time. Nos uniformiza. Nós nos tornamos um com o nosso irmão. Porque estamos debaixo do mesmo sangue. Porque estamos debaixo do mesmo sacrifício. Então fale para alguém perto de você. Você vai me ajudar a pregar hoje falando com a pessoa que está do seu lado. Se você está sentado perto de uma pessoa chata, que não quer falar com você, mude de lugar para uma pessoa mais legal. Mas diga para alguém perto de você assim, ó, nós somos um pelo sangue de Jesus. Irmãos, o sangue de Jesus nos faz iguais. Sabe por quê? Porque não são as nossas obras, é a obra de Jesus. Não são os nossos méritos, é o mérito de Jesus. Somos homens de valor, mas não é o nosso valor simplesmente, porque o nosso valor está nele. Porque nós nunca seríamos bons o bastante. Jesus é bom o bastante. Quando Deus sacrifica ali aqueles animais e faz peles, Ele está dizendo assim, olha, vocês não são bons os bastantes. Ei, as folhas não são suficientes. Então eu vou fazer para vocês aquilo que só eu posso fazer. Uma roupa que imagina Deus vestindo o homem. Uma roupa feita por Deus.
para dizer assim, ó, é um sacrifício que você nunca seria capaz de fazer. Eu estou sacrificando o meu filho, porque você não poderia ser bom o bastante. E quando nós entendemos isso, irmãos, nós começamos a descer do nosso pedestal de achar que a gente é alguma coisa e lembrar que se não fosse Jesus, a gente estava tudo lascado. É verdade ou não é? Não é pelo nosso mérito, irmãos, é pelo mérito do Senhor Jesus. Graças a Deus por isso. Então isso nos uniformiza, nós nos tornamos um. Debaixo do sangue de Jesus não tem ninguém melhor do que ninguém, porque todos nós precisamos e dependemos dele. Você pode se esforçar para ser o melhor possível, e em Jesus você vai se esforçar para ser o melhor possível, mas você nunca vai ser bom o bastante. Jesus já foi, e nós confiamos nisso. E podemos ter comunhão uns com os outros. João escreveu na sua carta, 1 João, no capítulo 1, no verso 7, ele fala que é o sangue de Jesus, e através da comunhão, pelo sangue de Jesus, é que nós temos o perdão dos nossos pecados. 1 João, no capítulo 1, no verso 7, se você puder colocar para mim. Fale para alguém perto de você assim, ó, somos um. Vestimos a mesma camisa. Estamos uniformizados. Fazemos parte do mesmo time, o time dos lavados pelo sangue de Jesus. Se porém andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Temos comunhão, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ei, não purifica só você, nos purifica de todo o pecado. Então ele nos faz iguais, purificados pelo sangue de Jesus. Então a primeira característica é a uniformidade. A segunda característica que eu quero falar com você desse uniforme, dessa camisa de sangue, dessa farda que nós vestimos, é autoridade. Diga comigo, autoridade. Uma camisa pode dar autoridade a alguém, sim ou não? Sim ou não? O cara veste uma farda, ele está revestido de uma autoridade. Uma farda que ele veste pode dar a ele uma autoridade. Ele pode ser o cara, né, ali, mirradinho, magrinho, não tem nem essa estrutura, esse chassi todo, né, como dizem. Mas ele coloca uma farda. E se ele coloca uma farda, por exemplo, né, de um agente de trânsito, digamos assim, e vem uma carreta e ele levanta a mão, aquela carreta vai parar, não por causa dele, mas por causa da autoridade que está sobre ele. Por quê? Porque a farda dá autoridade. Hoje eu vim aqui dizer que o sacrifício de Jesus que cobre você te dá autoridade. Você chega revestido de uma autoridade, e não é sobre você, mas é sobre a farda que você está vestindo, é sobre a camisa de sangue que está sobre você, é sobre o sacrifício perfeito de Jesus que está te cobrindo e que te dá autoridade. Pode aplaudir o Senhor. Ei, homem que está aqui, você está debaixo da autoridade de Jesus. E nós precisamos nos lembrar disso, irmãos, porque às vezes nós estamos lidando com demônios, nós estamos às vezes lidando com, circunstâncias, e nos esquecemos da farda que a gente está vestindo, que nos deu autoridade. Amém? Que nos deu autoridade. Fala comigo, eu tenho autoridade. Se eu estou em Cristo, eu estou falando para quem está em Cristo, amém ou não? Se você ainda não está em Cristo, se você ainda não entregou sua vida para Jesus, nessa noite você pode fazer isso e receber essa camisa. O anjo vai vir com a camisa assim, vai colocar em você e vai te envolver com o sangue de Jesus. E você vai estar
um com a gente, no mesmo uniforme, uniformizado, e você vai estar debaixo dessa autoridade. Olha o que diz Apocalipse 12:11. Apocalipse 12:11 fala que eles o venceram. João teve uma visão dos vencedores no final de tudo, no final de toda a história. No final de toda a história, Deus já deu spoiler. Ele já disse como vai terminar, e como vai terminar é que o Cordeiro venceu, e com ele a sua igreja. Já foi declarado, irmão. Nós já conhecemos o final dessa história, sim ou não? E a visão que João teve é: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Ele quem? Coloca para mim o versículo anterior, por favor. O 11 o 10 e o 11, né? Apocalipse 12. Aí, ó. Então ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora veio a salvação e o poder do reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, o acusador que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eles o venceram, o versículo seguinte diz: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte. Não amaram a própria vida. Fala assim comigo: nós o vencemos pelo sangue do Cordeiro. Ei, o acusador. Sabe uma especialidade do diabo? Aqui nesse texto está dizendo acusador. Ele vai dizer assim: ei, eu lembro o que você fez. Ei, eu lembro lá como você era. Não esqueci não. Mas como diz o pastor André Valadão, né? Quando o diabo tentar te lembrar do seu passado, você vai lembrar do futuro dele, que é debaixo dos nossos pés. Porque está escrito: em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Você pode repetir isso comigo? Diga: em breve o Deus de paz esmagará a Satanás debaixo dos nossos pés. Ele já é um derrotado. Então você está revestido do sangue. É pelo sangue que nós o vencemos. É pelo sangue que nós vencemos o acusador. Porque quando ele vem tentar nos acusar, você vai se lembrar que você está vestido pelo sangue de Jesus, que te perdoa, que te purifica, que te faz livre de verdade. É assim que nós vencemos. Você pode dizer: é assim que nós vencemos. Essa camisa de sangue nos dá autoridade, nos dá identidade, e tem a ver aqui com a autoridade, a identidade de filho, de lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Debaixo desse sangue não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram. Quando o inimigo vir te acusar, ele tem que ver o sangue na sua vida. E aí você pode dizer: o sangue de Jesus tem poder. Amém? É assim que nós vencemos. Outra coisa a respeito de camisa que eu quero falar aqui com você, que eu disse aqui que tem a ver com identidade, né? Camisa tem a ver com preço. O preço foi pago. Toda camisa tem um preço. Tem camisa barata e tem camisa cara. Tem camisa que você pode comprar por R$10, sim ou não? Mas tem camisa que pode custar. Esse final de semana eu estava com um apóstolo, amigo meu, que ele estava contando o testemunho da camisa que ele ganhou, que custa mais de R$2.000 a camiseta. Ele entrou numa loja e o empresário que estava com ele falou assim: escolhe a camisa. Ele foi olhar e não tinha preço. A loja não tem preço nas camisas. Você só escolhe e fala qual é. E ele querendo saber o preço, né, para poder escolher a camisa. E ele escolheu uma lá, não tinha um preço. Ele falou: pode escolher. E aí o empresário pagou, deu a camisa de presente para ele. Depois ele falou assim: rapaz, me fala só uma coisa, quanto é que custou essa camisa? Aí ele falou: 2.000 e pouco.
Só essa camisa. E diz para ele assim: acostume-se, porque Deus tem o melhor para a sua vida. Amém ou não? Agora tem um preço. Camisa tem um preço. Essa camisa de sangue tem um preço. Qual é o preço? O preço do sangue do Cordeiro. O preço do sangue de Jesus. Esse preço já foi pago. Diga comigo, já foi pago. 1 Pedro, no capítulo 1, versos 18 e 19, por favor. 1 Pedro 1, 18 e 19. Olha o que diz lá. Pois vocês não sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Fala comigo, pelo precioso sangue de Cristo. Se Pedro escrevesse isso, ele disse assim: olha, vocês não sabem que não foi por R$2.000 que vocês foram comprados? Né? Não foi por um preço que alguém pudesse pagar naturalmente. O preço desse revestimento de sangue que nós temos na nossa vida é o preço de um inocente, o único inocente que pisou nessa terra, o único homem, porque foi 100% homem e 100% Deus, o único homem que andou por essa terra e não pecou, Jesus Cristo, o Verbo encarnado, Cordeiro perfeito, sem mancha, sem mácula, imaculado, perfeito. Ele era o único que não deveria morrer e morreu. Sabe por que ele morreu? Para pagar o preço que só o sangue dele poderia pagar, para vestir a mim e a você com essa camisa de sangue. Então glorifique a Jesus, dê uma salva de palmas a Jesus, diga glória a Jesus, 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 Jesus. É por isso que eu sou apaixonado por Jesus, porque só Ele morreria por mim, e não valia nada. Sabe, você talvez não valia nada, provavelmente não, mas Jesus morreu por você. E há 20 anos atrás, irmãos, quando eu era um cara escravizado pelo diabo, um cara promíscuo, viciado na imoralidade sexual, vivendo uma vida sexual fora da presença de Deus, escravizado nessa área. Um cara tão pervertido que de tudo que eu falava tinha conotação sexual. No fundo desse poço, quando eu estava, Jesus me encontrou. E quando eu descobri o valor do sacrifício de Jesus e o quanto Ele me amou, eu falei: eu quero abrir mão de qualquer coisa por causa de Jesus. Eu quero ser um apaixonado por Jesus. Então eu digo para você que essa camisa teve um preço muito alto. E o que você vai fazer com ela? O que você vai fazer? Sabe quando você recebe um presente que custou muito caro? Você fala: meu Deus, isso aqui custou muito caro. Isso aqui foi um preço alto. Você tem um tratamento diferente com isso, ou pelo menos deveria ter, sim ou não? É diferente quando alguém te dá uma coisa assim que você sabe que custou R$1,99. É diferente de você receber uma camisa de presente que custou R$2.000. Você, né, até se sente diferente, né, quando você veste. É assim ou não é? Por causa do preço. A camisa de sangue que você está vestindo hoje, ela custou a vida de Jesus. Faça valer a pena. Faça valer a pena. E falando de vestir a camisa, a pergunta que é: qual é a camisa que você está vestindo? No sentido de que nós usamos o termo vestir a camisa quando alguém é o quê? Muito entregue por alguma coisa.
É ou não é? Eu falo assim, rapaz, aquele cara veste a camisa da empresa. Aquele cara, ele veste a camisa do ministério que ele representa. Literalmente. É assim ou não é? O termo vestir a camisa fala de alguém apaixonado. A pergunta que eu te faço nessa noite é: diante desse cordeiro sacrificado, diante desse Deus que te ama tanto assim ao ponto de entregar Jesus para morrer em seu lugar, qual camisa você está vestindo? Como você é conhecido? Será que as pessoas te conhecem mais pelo time que você torce do que pela sua fé? Será que você é conhecido como apaixonado pelo quê? Porque todo mundo é conhecido como apaixonado por alguma coisa, né? Ainda que seja por dormir, né? Aquele cara ali é apaixonado por dormir, velho. Já viu aquela pessoa que você lembra dela assim, quando você vê alguma coisa, você sabe que a pessoa gosta muito, ou vive muito aquilo, e você lembra dela. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite, que é um confronto para mim e para você. As pessoas lembram de quê ao seu respeito? Qual é a camisa que você está vestindo? Sabe, eu entendo que nós devemos, aqueles que estão envolvidos no mercado, né, trabalhando, no que quer que seja, você deve sim vestir a camisa daquilo que você está representando. Principalmente se for o seu próprio negócio, você tem que ser o primeiro a vestir a camisa. Quantos empreendedores tem aqui? Empreendedores. Você tem que vestir a camisa do seu empreendimento. Amém ou não? Quantos estão aqui no ministério? Você é envolvido no ministério, em algum ministério na igreja. Você tem que vestir a camisa do seu ministério. Agora, acima de tudo, você precisa vestir a camisa de Jesus. Será que você está vestindo a camisa de Jesus? Ou será que você é alguém que as pessoas conseguem contar uma piada imoral perto de você, sem ter nenhum tipo de constrangimento, porque para eles não fazem diferença? Porque quando você é um apaixonado por Jesus, no mínimo a pessoa vai dizer assim, não fala sobre isso aqui perto dele, não. Amém ou não? Você está aqui ou não? Aquela pessoa vai olhar e dizer, não dá para conversar assunto com ele não. Porque ele é diferente. Os assuntos dele são diferentes. A música que ele escuta é diferente. O que ele assiste é diferente. A linguagem dele é diferente. Ele veste a camisa de Jesus. Sabe, eu tenho todos os dias da minha vida me esforçado para vestir a camisa de Jesus. Eu não quero ser conhecido por outra coisa, como eu falei ontem aqui à noite, que não seja como um apaixonado por Jesus. Pergunte de novo para a pessoa que está do seu lado, qual camisa você está vestindo? Qual camisa você está vestindo? Mais uma coisa que a camisa nos faz refletir, existem camisas que são ingressos, né? Já viu quando tem um abadá? Não é assim? A pessoa compra um ingresso que é uma camisa. Aquela camisa dá direito a ele a acessar, né, uma festa, um show, alguma coisa assim. Não é assim? Chama abadá aqui também? É, né? Uma corrida, né? É verdade, tem uma corrida mesmo. Tem um amigo meu que é corredor, a gente estava pregando junto numa cidade, e ele foi participar de uma maratona lá na cidade, quando a gente estava lá pregando. E foi isso mesmo, ele comprou a camisa que dava a ele a participação daquela corrida. Então é uma camisa, um ingresso. Essa camisa de sangue, eu vim aqui dizer para você que é o ingresso que foi pago para você ingressar na maior festa de todas, as bodas do Cordeiro. Andar com essa camisa é andar com a certeza de que nós temos um ingresso que foi pago. Jesus já pagou o nosso ingresso. Nós temos a eternidade carimbada. Sabe uma coisa que eu e você, como cristãos, que nascemos de novo, que entregamos a nossa vida a Jesus, precisamos ter, é a convicção da vida
eterna. Se você é um crente, que você tem dúvida da sua salvação, é porque você está confiando em você para ser salvo. Porque nós não confiamos em nós confiamos na camisa que vestimos. Nós confiamos no sacrifício perfeito de Jesus. É por isso que eu e você precisamos andar por aí com uma certeza: viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. O ingresso está pago, irmão. Hoje eu estava com meu filho lá, a gente foi para o Hop Hari hoje. E aí eu estou lá no Hop Hari, lá na fila da montanha-russa de madeira, tremendo todinha. E o meu filho se tremendo junto. Cada vez que ela tremia, falava: pai do céu, estava tremendo tudo essa montanha-russa de madeira aqui. E aí, pai? E eu mostrei para ele uma pulseira que eu tenho bem aqui, ó. Lembra disso aqui, ó? Anjos comigo. Estamos protegidos. Falei para ele: mas não tem problema não. Se morrer também, eu sei para onde eu vou. Amém ou não? Sabe, nós precisamos nos lembrar disso constantemente, irmãos, porque a gente, às vezes, perde isso de vista. A gente começa, nessa pandemia, eu vi tanto crente com medo de morrer. A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 1, que Jesus venceu o diabo e venceu aquele que tinha o poder da morte, para nos livrar do medo da morte. Fale para um homem que está do seu lado, diga para ele: seja homem, seja macho, não tenha medo de morrer. Amém ou não? Porque, irmãos, pelo amor de Deus, né? Hoje em dia a gente está vendo uns homens, meu irmão. É assim ou não é? A mulher está lá correndo um risco, e o cara, em vez de salvar ela, ele vai se salvar e deixa a mulher lá. A mulher que tem que socorrer o cara. Não, meu irmão, o homem é o que vai pular na frente. Se for para morrer primeiro, ele vai morrer para defender sua família, para defender seus filhos, para defender Jesus. Não que ele precisa ser defendido, né? Mas que ele precisa que a gente esteja disposto, se for preciso, a morrer pela causa. Então não podemos ter medo de morrer. Precisamos nos lembrar que nós temos um ingresso que foi pago, irmão. Eu vou viver intensamente essa vida. Eu vou viver vestindo a camisa de Jesus, fazendo o que Jesus me chamou para viver. Mas com uma certeza: quando Deus disser é agora, é agora. Eu vou muito de avião pregando pelo Brasil todo aí, né? Constantemente, toda semana eu estou voando, praticamente. E eu sempre falo, normalmente, entro no avião, vou orar para o Senhor: guarda esse voo, mas se for da tua vontade, estou pronto. Sabe, é a certeza que nós precisamos ter, que nós vamos viver intensamente essa vida, mas nós temos um ingresso pago. O ingresso já foi pago. A morte não é um problema mais para Deus, ela foi resolvida na cruz. Jesus ressuscitou e ele se tornou o primogênito dos mortos, para que todo aquele que nele crê viva eternamente. Eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Pode aplaudir a Jesus. A morte foi vencida, irmão. Então entenda uma coisa, lembre-se que você está vestindo o seu abadá. Tem uma festa te esperando, na eternidade, quando você tomar aquela Coca-Cola gelada. Fala assim: no céu tem coisa melhor. Amém ou não? Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. É muito superior a qualquer coisa que a gente possa conhecer aqui na terra. Aquilo que Deus pagou o ingresso para a gente desfrutar na eternidade. Amém? E para completar, eu quero dizer uma coisa para você. Esse ingresso
ele não inclui só a eternidade. Esse ingresso já começa a incluir aqui. Amém ou não? Porque tem o outro extremo. Qual é o outro extremo? É a pessoa que acha que é só na eternidade que ela vai desfrutar daquilo que Jesus conquistou para ele. Mas o texto que nós lemos aqui de Colossenses, e eu queria completar com esse texto, se o pessoal do louvor pudesse, aqui eu queria me acompanhar para a gente orar aqui no final, mas eu queria que você lesse comigo esse texto de Colossenses, que eu li aqui ontem também. Eu tenho meditado muito nesse texto, Deus tem falado muito ao meu coração, a respeito de como Cristo é supremo, de como Jesus é supremo, de como Ele já consumou, já fez. Colossenses capítulo 1, a partir do verso 15. Paulo escreve assim: o Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto no céu como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Princípio supremo dos que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é primeiro em tudo, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho, e por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas por meio do sangue do Filho na cruz. O Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Aleluia! Eu queria que você tivesse pelo menos um pouco empolgado como eu estou. O texto está dizendo que ele reconciliou consigo todas as coisas e fez as pazes. O texto está dizendo que pelo sangue de Jesus, ele fez as pazes com todas as coisas, tanto no céu como na terra. Sabe o que o sangue de Jesus, sabe o que esse ingresso, o sacrifício de Jesus sobre as nossas vidas nos dá? All inclusive. All inclusive. Eu não sei se você já teve a oportunidade de viajar com a sua família para um resort all inclusive. Se você não teve, eu profetizo que você vai com a sua família para um resort all inclusive. Você chega lá e está tudo pago. Sim ou não? E no meu caso é o seguinte: eu ganhei, então estava tudo pago literalmente mesmo, e nem foi por mim. Estava lá, irmão, tudo pago. Ei, está tudo pago. Ei, a vitória do seu casamento está paga. Ei, a sua bênção financeira e a prosperidade do Senhor para a sua vida já está paga. Ei, a sua vitória sobre esse pecado que tenta te derrotar, já está pago a sua vitória. Se aposse dessa vitória hoje, é pelo sangue que nós o vencemos. Talvez você entrou aqui, você tem lutado em áreas da sua vida que parece que você não consegue prevalecer. Hoje eu vim aqui dizer para você: já está pago. Jesus já conquistou a vitória para você. Ei, você que entrou aqui e você tem lutado ciclo após ciclo sem vencer e parece que está andando em círculos e não rompe, eu quero dizer algo para você: Jesus já reconciliou consigo todas as coisas no céu e na terra. Já foi pago. Já foi pago. Ele pagou o preço para que eu e você possamos viver uma vida abundante.
Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ei, homem que está aqui, Deus não tem para você escravidão da dívida. Talvez você está aprisionado pela dívida. A dívida tem tirado o seu sono, a dívida tem tirado a sua alegria, a dívida tem feito você ficar desesperado. Hoje eu vim aqui dizer, na autoridade de Jesus, que o fim da dívida, o fim desse ciclo da sua vida é chegado. Toma posse disso. E lembre-se que você tem um sangue sobre a sua vida e que você pode recorrer a Jesus, porque isso é espiritual também. Sabe por que a dívida é espiritual também? Sabe por que a questão financeira é espiritual também? Porque tem gente tirando a vida por causa dessas questões. Quantos homens não têm conseguido ser tudo aquilo que ele poderia ser dentro de casa por causa das questões financeiras? Então sim, Jesus tem vitória nessa área para a nossa vida também. Jesus conquistou essa plenitude para nós, irmãos. Sabe o que Jesus fez na cruz? Ele nos trouxe de volta para o nosso original, que é o jardim. Não é quando nós cantamos, o meu orgulho me tirou do jardim? Mas a obediência de Jesus fez o jardim voltar para mim. Esse é o lugar que Deus tem para a sua vida. Esse é o lugar que Deus tem para a sua vida. Não é mais pelo seu suor. A maldição sobre Adão é: você vai comer do seu suor. Jesus morreu e nos restaurou ao original. Pastor, eu não vou suar. Você vai suar, mas você não depende do seu suor. Quando o Salmo diz assim, que você não deve confiar no seu próprio esforço, inútil será o seu levantar cedo para comer o pão que penosamente granjeas. Porque se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não edificar, em vão trabalha os que edificam. Porque aos seus Deus dá enquanto dorme. Aos seus Deus dá enquanto dorme. Sabe o que é isso, irmão? Jesus é você descansar. E eu não estou falando de você viver dormindo, porque Deus não é responsável, mas você fazer o seu trabalho e ir dormir sabendo que Deus vai trazer o resultado. Ei, você vai dormir depois de ter feito o que você tinha que fazer, e Deus vai trazer a colheita, Deus vai trazer o resultado. Você vai acordar com boas notícias, você vai fechar negócios, você vai receber transferências, você vai assinar contratos, você vai viver milagres extraordinários. Você vai fazer, o Espírito Santo está falando a alguém aqui, você vai fazer a proposta para resolver aquela dívida, uma proposta insana. Dizer, isso é o que eu posso, é desse jeito que eu posso. Deus está falando com alguém aqui hoje, e você vai dormir, e você vai receber a resposta, diz assim: eu aceito. E você vai resolver essa situação no poder do Senhor. Irmãos, isso já aconteceu comigo. Coisas que pareciam impossíveis de ser resolvidas, eu coloquei na mão de Jesus. Falei: Jesus, eu quero resolver. Eu não estou fugindo de uma responsabilidade, de um compromisso, mas essa é a forma como eu posso resolver hoje. É assim, é desse jeito que eu posso fazer. Ei, você que mora de aluguel, sabe o que você vai fazer? Você vai fazer uma proposta insana para comprar a sua casa. Eu posso pagar isso aqui, desse jeito aqui. E sabe o que vai acontecer? Jesus vai fazer a pessoa aceitar a sua proposta. Estou falando pelo Espírito de Cristo aqui, irmãos, pelo Espírito Santo aqui. Se você crer nisso, você vai colocar isso em prática, e você vai me dar o testemunho. Ei, eu vou voltar aqui, e você vai me procurar e dizer assim: pastor, eu fiz a proposta, o cara aceitou, e eu comprei a minha casa.
Eu paguei a minha dívida. Por quê? Porque Jesus tem milagre para todas as áreas das nossas vidas, irmãos. Jesus tem milagre para todas as áreas das nossas vidas. Ele conquistou isso por nós. Fique de pé no seu lugar hoje. Eu quero orar por você hoje. Sabe, vista essa camisa, saia daqui com uma certeza: eu estou debaixo do sangue. Chega lá na sua casa, diante da situação que tem te afrontado, sabe, diante da situação que tem tirado a sua paz, talvez, que tem tirado talvez a sua alegria. Você vai chegar com autoridade, revestido pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus, e você vai dizer: na autoridade do sangue de Jesus, em nome de Jesus, eu declaro um novo tempo sobre a minha casa. Eu declaro um novo tempo sobre os meus filhos, sobre a minha esposa. Eu declaro um novo tempo sobre a minha vida sexual, sobre a minha saúde, sobre a minha vida financeira, sobre a minha vida emocional. Você vai aplicar o sangue de Jesus. Muitos homens hoje têm sido afligidos na sua saúde sexual, homens casados. Deixa eu te falar uma coisa para você: Ele levou sobre si as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Irmãos, não tenha problema de falar de tudo com Jesus. Jesus, me ajuda nessa área, eu preciso. Eu falo isso aos homens constantemente: não tenha medo. Se você tem enfrentado problemas nessa área, de impotência sexual, de frigidez, de falta de apetite sexual pelo seu cônjuge, pela sua esposa, você que é casado, que está aqui hoje, ore sobre isso. Fala: Jesus, eu quero fogo aqui, entendeu? Eu quero esse negócio aqui vigoroso. Não tenha problema de falar com Jesus sobre tudo, irmãos. Fala com Jesus sobre dinheiro, fala com Jesus sobre suas lutas, fale com Jesus sobre suas tentações, fale com Jesus sobre a sua saúde, fale com Jesus sobre os seus dilemas. Ei, fala para Jesus, ei, conta com Jesus, ei, fala com Ele, conta com Ele, porque Ele é o seu melhor amigo. Hoje é um dado, irmãos, que a maior parte dos suicídios são de homens. Homens têm se matado mais do que as mulheres. Sabe por quê? Porque o homem se cala. Porque o homem sofre às vezes calado. Ei, você não precisa sofrer calado. Ei, nós temos uniformidade aqui, tem um time. Você pode contar com outros homens, mas acima de todos, você pode contar com o nome que está sobre todo nome, o maior de todos os amigos. Conta tudo para Jesus e conta com Ele. Jesus, bora aqui, Jesus, vamos caminhar aqui comigo. Jesus, eu preciso dizer: Jesus, está difícil. Jesus, está sendo uma luta. Jesus, eu não estou conseguindo vencer a imoralidade. Jesus, eu não estou conseguindo vencer a dívida. Jesus, eu estou com essa situação. Jesus, eu estou me sentindo desse jeito. Jesus, me ajuda. Jesus, me ajuda. Ei, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele nunca está ocupado demais para você. Ele te escuta, Ele te entende. Ele foi homem como eu e como você, quando Ele andou nessa terra, e em tudo Ele foi tentado, mas não pecou. Para entender, amigo, ei, nós não temos um Deus que está só sentado no trono, no céu. Alguém poderia olhar e dizer: ah, para o Senhor é muito fácil, o Senhor está aí no céu, tudo é lindo. Ele desceu aqui, Ele sabe o que é ser traído, Ele sabe o que é ser caluniado, Ele sabe o que é sofrer dor física, Ele sabe o que é passar pela tentação. Em tudo Ele foi tentado, Ele te entende e Ele te ajuda. Então hoje feche os seus olhos, levante suas mãos para Jesus e receba hoje desse manto de sangue sobre a sua vida. Receba hoje do sangue poderoso de Jesus. Receba um revestimento hoje de autoridade, de fé, de confiança, para mudar a história da sua família, para mudar a história da sua empresa, para prosperar, para viver a saúde do céu, a realidade do céu. Não é só na
eternidade. Começa agora, aqui na terra, a viver a vida abundante de Jesus.